há um ponto muito importante que me leva sempre a agradecer, tanto no início como no fim dos webinars, a todos os participantes. Nós trabalhamos na tecnologia, nós só temos a tecnologia, nós não temos a aplicação da tecnologia. E a verdade é que a tecnologia sem aplicação não é nada. A tecnologia, no fundo, é um exercício. É a sua aplicação que lhe traz valor. Ou maior ou menor, mas a verdade, no fundo, é que sem a aplicação da tecnologia dentro dos casos, dentro dos negócios, dentro dos processos específicos, a tecnologia é inútil. E são vocês que conhecem os negócios e os processos e que conhecem, no fundo, o setor, que podem, conhecendo a tecnologia, conhecendo as suas virtudes e conhecendo, sobretudo, aquilo que ela, o que a caracteriza, é que conseguem, no fundo, criar valor a partir dela. Portanto, é neste momento um dos problemas que nós, né, com a realidade virtual e aumentada, vemos, é precisamente ainda ser muito um espaço de tecnólogos. Portanto, é muito urgente que outros especialistas de outros campos, no fundo, comecem também a ocupar espaço dentro desta área, porque cada vez mais isso é que cria valor dentro da tecnologia. Portanto, tendo em conta isso, eu vou fazer a partilha aqui da minha apresentação. Portanto, eu acho que vocês já estão a ver. Sim. Ok, perfeito. Conseguem ver tudo? Perfeito. Ok, muito bem. Bom, então, muito rapidamente, e antes de mais, bem-vindos novamente. Hoje o meu objetivo vai passar então por tentar qualificar a realidade virtual e aumentada enquanto tecnologias como fórmulas para vocês conseguirem transformar as vossas organizações, transformar os vossos negócios, criar no fundo novos produtos, criar novos processos que consigam de facto trazer valor aos vossos clientes. Valor que no fundo possa ser prestado remotamente, essa é uma parte muito importante, tanto agora, durante a situação de recolhimento que nós neste momento estamos a viver, como depois, a posteriori, numa lógica de distanciamento social. Esta lógica de distanciamento social, no fundo, vai perdurar, não sabemos muito bem durante quanto tempo, mas a verdade é que, mais do que aquilo que no fundo são constrangimentos colocados diretamente pelo Estado, a verdade é que vamos ter cada vez mais os nossos próprios constrangimentos, ou seja, nós, a nossa atitude, a nossa forma de agir, os nossos processos de decisão, neste momento já são diferentes. E, ou seja, essencialmente o que aconteceu é que nós, enquanto consumidores, já mudámos. E essa foi a mudança que já aconteceu e que nós, no fundo, temos de descobrir. É um pouco sobre isso que eu então gostava agora de começar a falar, e começava logo a falar de algo que no fundo é a razão por estarmos todos de quarentena e por, enfim, por essencialmente termos fechado a economia do país, que é o medo. Ou seja, nós hoje somos pessoas com mais medo. Portanto, somos pessoas com mais receio, porque nesse sentido nós nunca sabemos se de facto voltará a acontecer. Portanto, isto é algo que nós não temos uma noção muito concreta, mas não sabemos quando, onde, como, mas a verdade é que vai acontecer. E acreditamos, a verdade é que a OMS dá-nos razão, portanto, eu vou só tirar aqui da frente. Durante este século já se passaram mais epidemias do que no século passado, e este século ainda só tem 20 anos. Portanto, o que é que nós, no fundo, temos? Temos, então, muito mais cuidado. Perdemos a capacidade, neste momento, de beijar. Portanto, já não podemos dar beijinhos, já não podemos cumprimentar da mesma forma como cumprimentávamos antes. Estamos, no fundo, a reaprender no fundo, interagir, mas a verdade é que hoje, e cada vez mais, somos consumidores e tomamos decisões baseados também neste medo, neste receio da recursividade que o próprio vírus pode ter.
Em paralelo a isso, outra coisa que também já mudou é que nós nos habituámos a comunicar através disto, através de ecrãs. Muito mais facilmente, hoje, eu interajo com pessoas através de ecrãs do que se calhar interagia há 2 meses. E eu trabalho com tecnologia. Portanto, imagino, em relação a outras pessoas, como vocês, que se calhar não trabalham tanto com tecnologia e não têm tanta necessidade deste tipo de interface. Ou seja, cada vez mais nós comunicamos através de ecrãs, cada vez mais nos habituamos a fazê-lo e cada vez mais nos habituamos a criar uma dinâmica de confiança através deste canal. Porque os resultados vão aparecendo. E a verdade é que, de uma forma ou de outra, nós precisamos, de facto, estruturalmente, de ter uma imensa de certeza de que continuamos ligados à economia, continuamos ligados à empresa, continuamos ligados à família, que não estamos desgarrados do mundo. E é, neste momento, a tecnologia, e são essencialmente os ecrãs, que nos conseguem dar essa certeza. Portanto, hoje nós temos mais confiança no digital e tomamos decisões tendo em conta essa nossa nova experiência. E isto porquê? Porque subitamente o espaço deixou de ser relevante. Ou seja, eu confio no digital, portanto, eu falo diretamente para este ecrã que está aqui, que cada um de vocês estará na sua casa, mas estamos todos em contacto, estamos todos próximos, estamos todos, no fundo, a vencer a distância. O que é que isto significa? Significa que, a partir do momento em que eu tenho confiança no canal digital, a distância deixa de ser relevante, porque o espaço também não é relevante. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho uma maior confiança no digital, eu tenho uma oportunidade de concorrer dentro do mesmo espaço, que é este, que é um espaço digital, com pessoas que estão em São Francisco, pessoas que estão em Londres, pessoas que estão em Hong Kong, pessoas que estão na África do Sul. Portanto, isto significa que numa arena de negócios internacional, nós temos hoje uma oportunidade de aceleração de negócio que anteriormente não tínhamos, porque estamos, no fundo, com as mesmas ferramentas que outras empresas que estão em países first tier têm. E isso é, de facto, muito, muito interessante. Bom, isto, no fundo, para qualificar o que nós temos, vamos dizer assim, em termos de novas características. Agora, qual é, no fundo, a grande função das empresas? É descobrir, tendo em conta que estas mudanças, estas e todas as outras mudanças que nós sofremos, de que forma é que nós conseguimos construir modelos de negócio que permitam que nós, na mesma medida em que queremos continuar a viajar, em que queremos continuar a descobrir novidades e descobrir novos mundos, novas culturas, novas formas de fazer algo, também queremos estar em segurança, também queremos estar saudáveis, também não queremos ter problemas e não queremos que as nossas famílias também os tenham. Portanto, precisamos, no fundo, de balancear estas duas realidades. Bom, eu acredito que a realidade virtual e aumentada pode contribuir diretamente para isso. Eu, no entretanto, vou só confirmar se temos aqui alguma pergunta. Qual a melhor forma de reabertura para o turismo no geral e para o alojamento local em particular? Eu vou, se calhar, deixar esta pergunta, David, para o final, tendo em conta que eu vou tentar dar algumas pistas neste sentido, mas, como te digo, são algumas pistas e depois tu dizes-me se, de facto, essas pistas ajudaram ou não. De qualquer das formas, hoje o meu grande objetivo passa por abrir portas para todos vocês dentro deste contexto da realidade virtual e da realidade aumentada. Mas vamos então só separar estes dois conceitos, portanto, falando especificamente da realidade virtual, nós estamos a falar aí está, estamos a falar de substituir a nossa realidade física por uma realidade 100% digital. Ou seja, através de óculos opacos, eu consigo ou visualizar um contexto totalmente digital e imergir-me nele, o que significa que eu consigo visualizar e consigo perceber apenas espaços e objetos puramente digitais.
Ou seja, com estes óculos eu eventualmente conseguirei ouvir e ter alguma percepção auditiva e alguma percepção tátil em relação àquilo que me rodeia, mas não consigo, e muitas das vezes nem isso tenho, porque tenho também dentro das minhas experiências som, imagem, portanto naturalmente eu sou alguém que está limitado a um determinado contexto. Agora, ao mesmo tempo, o que é que isto no fundo me permite? Ao me poder explorar um espaço que é 100% digital, eu, mesmo estando sentado, eu consigo percorrer distâncias, mundos, dentro de uma realidade virtual, dentro de um mundo em realidade virtual. O que é que isso no fundo permite? Permite-me que, mesmo estando confinado em casa, eu consiga, por exemplo, entrar e explorar. Neste momento eu consigo fazê-lo em realidade virtual, através do Google Earth, eu consigo colocar um headset e consigo explorar diretamente sei lá, cidade de Évora, cidade do Porto, qualquer cidade em Portugal, qualquer cidade no mundo. Ao mesmo tempo, em realidade virtual eu tenho outras características, por exemplo, em realidade virtual consigo explorar coisas impossíveis, consigo, por exemplo, explorar Marte ou um planeta inventado. E isso pode ser muito interessante, por exemplo, se eu estou a pensar em fazer, sei lá, um team building. Ainda hoje de manhã falava num outro contexto que hoje um team building em realidade virtual poderia ser, bom, vamos todos aprender a voar. E isso seria perfeitamente razoável em realidade virtual. Não é uma atividade muito recomendada na realidade física. Pronto, as coisas podem correr mal. Mas na realidade virtual é algo que é perfeitamente possível porque não há limites. Portanto, os espaços, existem muitos novos espaços a explorar. Já na realidade aumentada, nós temos outro contexto. Na realidade aumentada, ao fazermos uma sobreposição, não uma substituição, mas uma sobreposição à realidade física dos elementos digitais, aquilo que nós estamos a fazer é alterar o significado dos contextos. Então, o que é que isto significa? Significa, por exemplo, que esta mesa que eu tenho aqui à minha frente é uma mesa que que eu utilizo para ler, para comer, por aí fora, mas eu posso, por exemplo, se eu estiver a fazer, vamos dizer, que eu estou a preparar uma visita a estou, por exemplo, a fazer uma recuperação de um monumento. Eu posso, por exemplo, levantar aqui a maquete desse mesmo monumento e consigo explorá-la em 3D à volta da mesa e em realidade aumentada, ou seja, no fundo tenho acesso ao modelo 3D e consigo explorá-lo no espaço, andando então à volta do holograma. Ou seja, e a grande virtude da realidade aumentada então é esta, é de poder transformar os espaços, adicionando-lhe ou transformando também o significado destes. E subitamente esta mesa, que no fundo é uma mesa que serve essencialmente para ler e para comer, passa a ser uma mesa onde eu tenho uma maquete de um monumento, que eu estou a recuperar, eventualmente com mais 2 colegas que estão também ligados e na sua própria mesa também a ver essa mesma maquete, e isso no fundo é bastante mais efetivo do que simplesmente fazer uma partilha num ecrã de um boneco ou de um planeamento ou de uma planta. Portanto, isto no fundo para dizer que, em termos conceptuais, a realidade aumentada sobrepõe elementos digitais à realidade física, a realidade virtual substitui toda a realidade física por uma realidade puramente digital, 100% digital, e que no fundo é por isso mesmo muito mais imersiva. O que é que isto no fundo significa? Voltando entretanto a fazer referência àquilo que nós falámos há pouco. Se nós estamos muito mais disponíveis para falar através de ecrãs, melhor ainda com realidade aumentada e realidade virtual. Porque com a realidade virtual eu tenho a possibilidade de ter uma interação que com a realidade aumentada eu não tenho. Porquê? Porque, desculpem, que na realidade física eu não tenho, porque na realidade física eu estou circunscrito em casa. Com a realidade virtual, eu tenho, por exemplo, a oportunidade de, então, percorrer salas de museus. Eu tenho a oportunidade de percorrer cidades, de percorrer espaços, inclusivamente de pré-visualizar ou de visualizar e até mesmo de interagir, e até mesmo de interagir com outras pessoas da minha equipa em atividades
que no fundo podem ter como pano de fundo determinado tipo de contexto, que pode ser um contexto histórico, pode ser um contexto de um monumento, pode ser um contexto de um local, pode ser um contexto de uma cidade. Portanto, no fundo, um contexto cultural. E isso é muito interessante, de facto, porque de repente eu consigo ter uma distância que eu consigo percorrer, eu consigo, no fundo, interagir com vários elementos em 3D, com vários edifícios em 3D, mas sem sair de casa. Da mesma forma, com realidade aumentada, eu tenho a possibilidade de trazer diretamente para o meio da minha mesa um menir como este e, de facto, apreciar estes menires e cada um destes elementos do nosso património e ter uma interação com eles que possivelmente no próprio museu eu não teria, porque se calhar não me poderia aproximar tanto. Ou seja, no fundo, o que é que nós temos? Este tipo de experiências não substitui a realidade física, mas também não pretende substituir. Este tipo de experiências pretende, de alguma forma, acrescentar àquilo que nós já temos dentro dos nossos ecrãs 2D. Ou seja, que é esta possibilidade de podermos transacionar, de podermos enviar informação. Nós agora temos com isto a possibilidade de explorar o mundo em 3D, seja de uma forma exclusiva, portanto totalmente imersa, num mundo 100% digital, isso é realidade virtual, ou então fazendo a sobreposição de elementos digitais à realidade física, e isso é realidade aumentada. Bom, também existe, lá está, falei-vos da criação de novos espaços. Hoje você já tem, de facto, novos espaços que surgem com a realidade virtual e esses novos espaços, no fundo, têm novas regras de comunicação, permitem, por exemplo, que eu consiga, olhem, que eu consiga dar beijinhos às pessoas, que eu consiga dar abraços às pessoas em realidade virtual. Isso é possível. Aqui já não. Portanto, e essa, no fundo, é uma das limitações que nós temos entre softwares de conferencing e realidade virtual. Em realidade virtual eu tenho a oportunidade de facto e fisicamente, poder mexer os meus braços e isso ser visível para as outras pessoas. De poder, portanto, ter uma experiência de todo o corpo e isso ser visível para as outras pessoas. As minhas expressões também são reconhecidas e são transportadas para as outras pessoas. Algumas desta forma, portanto, através de avatares, outras de formas que no fundo é a minha cara, portanto, fazendo uma transmissão direta daquilo que vocês estão a ver aqui. Portanto, isto, tanto num como noutro, numa como noutra modalidade, vamos dizer assim, a verdade é que nós temos hoje vários enquadramentos, vários novos mundos que depois provocam ou fazem com que haja então a oportunidade para nós podermos descobrir novas formas de interagir. E estas novas formas de interagir permitem depois que eu consiga de uma forma muito mais efetiva, novamente, comunicar, participar de uma experiência. E agora já entrando um bocadinho dentro daquilo que no fundo nos traz aqui. Aquilo que nós queremos, essencialmente, é que as pessoas não percam a vontade de experimentar coisas novas e não percam a vontade também de conhecer outras culturas e de entrar em contacto com aquilo que no fundo é do outro. Portanto, e essa no fundo acho é uma das grandes virtudes da indústria do turismo e nesse sentido nós temos aqui um espaço, que são espaços em realidade virtual, que permitem isso mesmo. E são espaços que, novamente, vão ser potenciados ainda mais por aquilo que vem por aí nos próximos 6 a 12 meses, que no fundo é o 5G. Ou seja, o 5G, de uma forma muito rápida, apenas para não tecnologizar a conversa, é, se quiserem, um tubo maior. Ou seja, no fundo, nós conseguimos receber muitos mais dados, mesmo muitos mais dados, dentro do nosso telemóvel. E conseguimos também enviar muitos mais dados. Portanto, é tudo muito mais rápido. O que é que isso no fundo permite? Permite que eu consiga, de uma forma muito direta também, ver experiências que anteriormente não conseguia. E isso, o que é que vai fazer? Vai fazer com que eu consiga ter HD no meu telemóvel, vai permitir que eu consiga ter
se calhar experiências de realidade virtual e realidade aumentada muito mais fáceis e se calhar com uma sofisticação e com um grau de detalhe que anteriormente não havia. E isso é de facto muito, muito interessante, porque vocês então, ao apostarem neste tipo de mundos, ao apostarem neste tipo de tecnologias e nesta lógica de confiança digital, não só estão a acelerar a vossa dinâmica de comunicação internacional, como inclusivamente estão, no fundo, a alavancar algo que vai ser, por sua vez, alavancado por esta tecnologia daqui a 6 a 12 meses. Portanto, existe de facto uma oportunidade muito, muito, muito interessante. Bom, eu tenho notado que temos recebido aqui algumas perguntas, portanto eu vou abrir aqui essas mesmas perguntas. Gonçalo, os estudos virtuais são uma opção, existem várias ferramentas, vamos falar disso um pouco mais à frente. No caso dos serviços físicos, prestadores de serviços offline, eu não sei se estou a perceber, mas acho que eu se calhar vou voltar, Alexandre, a esta pergunta depois na próxima ronda, porque eu acredito que aí eu já vou abordar aqui alguns tópicos. Depois, qual o futuro papel do guia turístico? Vamos falar disso. Aliás, é o próximo slide. Qual o futuro? Cá está. Que ferramentas serão necessárias para transformar uma tour física numa viagem digital? Que custos estão associados? Vamos falar disto tudo. O turismo é sensorial, cheios e sabores da gastronomia, ao calor e umidade, como se substitui? Esta é muito fácil, Carla, não se substitui. Não vamos fazer isso. Aquilo que vamos tentar fazer é criar algo alternativo. Ou seja, esta é uma perspectiva muito importante. Eu acho que não é possível substituir todas as experiências que nós conseguimos presencialmente. Portanto, isso não é possível nem é desejável. Acho que nós queremos continuar queremos que as pessoas continuem a vir cá, queremos que as pessoas continuem a comer, continuem a beber, continuem a experimentar os vários tons de luz que este país tem, e isso é fantástico. Os cheiros, vamos continuar, as cores, vamos continuar a ter isso. Aquilo que é importante é, quando não podemos ter isso, como é o caso, termos então algo alternativo que possa ser facilitado por esta tecnologia e que permita, no fundo, que nós consigamos, no final, beneficiar de algo diferente, mas continuar, de alguma forma, em contacto. E aqui a ideia passa muito por aí. Então, criarmos fórmulas que nos permitam manter em contacto e que consigamos criar valores que sejam complementares à experiência real, à experiência física. Depois temos aqui uma pergunta: requer um investimento grande das empresas na transformação, uma tour ao ar livre para uma tour virtual, de que valor poderemos falar? Já vamos falar disto, ferramentas e equipamentos, cá estamos. Ok. Acho que são tudo muitas questões que, entretanto, vêm agora a seguir. Portanto, vamos avançar. Então, aquilo que me proponho agora é falar um pouquinho sobre, lá está, profissões que neste momento já existem dentro do turismo e falar um pouco sobre a aplicabilidade da realidade virtual e da realidade aumentada para a transformação dessas profissões. Ou seja, hoje, como é que essas profissões podem alavancar a tecnologia para que, no fundo, funcionarem. Estamos, novamente, com um enquadramento de público, portanto, vocês têm um enquadramento de público que mudou, portanto, já chegámos a essa conclusão, portanto, é um público que está muito mais orientado para estarem seguros. Se calhar não coloca o preço em primeiro lugar dentro da escolha da oferta, portanto coloca a segurança, coloca o facto de não estar se calhar tão próximo do resto das pessoas, portanto estamos a falar de se calhar escolha de destinos mais off the beaten track, vão passar a ser preferenciais em relação, por exemplo, a grandes cidades. E muito provavelmente eu vou passar também a valorizar relações com pessoas que eu conheço, ou seja, mais não seja que eu conheça profissionalmente ou que me venham recomendadas, porque no fundo esse tipo de recomendação e esse tipo de garantia que existe é muito, muito interessante e cria-me, lá está, segurança. Claro, tendo em conta que nós até agora criámos mais confiança no digital,
havendo, lá está, dinâmicas digitais que também me consigam criar essa confiança, melhor ainda. Bom, então falávamos primeiro do tour guide, cá está, portanto, o guia turístico. Bom, o guia turístico, no fundo, hoje não pode trabalhar, tendo em conta que os monumentos estão fechados, praticamente estamos... Roberto, alô, desculpa. Temos, entretanto, os monumentos estão fechados, os espaços, no fundo, não estão disponíveis, portanto, nesse sentido, precisamos de, vamos dizer, agir de outra forma. Portanto, que fórmulas é que existem hoje para que o guia turístico consiga, tanto agora como depois, a posteriori, ter uma proximidade maior, vamos dizer assim, Oh, com Luís, tudo. desculpa Diz. interromper. Só aqui uma pequena correção de que não é guia turístico, isso na verdade é um livro. Isto não é a primeira vez que eu ouço isto, portanto, deve-se dizer guia intérprete ou guia de turismo. Eu acho que uma destas duas está registada lá no Muito bem. profissões. Não sei se é guia intérprete ou guia de turismo, mas enfim, uma das duas estará correta e a outra utiliza-se também de uma forma corriqueira e também está correta, mas guia turístico não. Ok? Ok, guia de turismo então, muito bem, desculpa. Mas no fundo estes guias, ou guia intérprete, lá está, o grande valor que eles conseguem acrescentar passa então por explicar de uma forma humanizada e adequada àquilo que é cada um dos públicos, o que cada público está a ver e depois, no fundo, acrescentar valor através da explicação que ele, no fundo, faz do seu próprio contexto. Ora bem, de que forma é que hoje nós conseguimos fazer isso? Bom, num primeiro contexto, vocês têm, eu vou mostrar-vos este exemplo, isto no fundo é um exemplo que vocês podem encontrar no YouTube. Isto foi feito com uma câmara 360, esta câmara 360 custa entre 300 e 400 euros e faz os vídeos que vocês quiserem, vocês podem carregar dentro do YouTube e a partir desse momento estão disponíveis dentro do YouTube e dentro também de uma série de outras lojas, nomeadamente do Oculus Store. Este senhor o que fez foi literalmente andar por espaços, neste caso espaços com pessoas, podem ser espaços com menos pessoas, podem ser espaços que não se refiram diretamente a monumentos, que podem estar em cidades, que podem estar em campos, que podem estar onde vocês quiserem, e no fundo estas filmagens podem ser, no fundo, falta uma palavra, no fundo pode haver uma locução por parte do próprio guia que vai acompanhando então toda a visualização. Tenham em conta que nestes vídeos, isso não é possível mostrar, daí a imagem está distorcida, mas tipicamente nestes vídeos eu tenho a possibilidade de andar, ou seja, de olhar à volta, caso eu tenha um headset, ou de, através do YouTube, fazer o drag e de poder visualizar todo o contexto à minha volta. Ou seja, no fundo, é sempre uma experiência 360. Isto é algo que se pode muito rapidamente ativar e que se pode muito rapidamente também criar. Agora, o que é que isto no fundo permite? Permite, por exemplo, que eu consiga criar tours temáticas. E estas tours temáticas permitem-me que eu consiga fazer uma exploração dentro de um determinado espaço, de forma acompanhada, ao longo de um determinado tempo. Isto inclusivamente foi há relativamente pouco tempo no Slack, há cerca de 2 semanas, no Slack da Nest, vi um colega que fez algo de semelhante, portanto que no fundo permitia, através do Google Earth, ter um tour temático pelo Street Art de Lisboa. Não era exatamente isto, mas no fundo o propósito é esse, ou seja, no fundo termos aqui como vocês veem no fundo um guia que me vai explicando passo a passo tudo aquilo que eu no fundo estou a ver e que me dá todo o enquadramento em relação à minha experiência. Agora, para além disso, isto no fundo funciona muito bem para quê? Para fazermos um início de conversa e para no fundo substituir a experiência no espaço, mas haverá um momento em que nós vamos sair de casa e onde poderemos ir a sítios. Mas mesmo nessa altura, eu, enquanto turista, posso ter alguns constrangimentos em contratar diretamente um guia de turismo. Nesse sentido, eu acredito que vão surgir aqui também oportunidades para conseguirmos ter tours e guias de turismo em holograma.
Ou seja, no fundo, o que é isto? Essencialmente estamos a falar em gravar vídeos em chroma key, portanto, vídeos em fundo verde ou fundo azul, portanto, no fundo, um fundo que depois possa ser retirado, fica nesse sentido transparente e depois, dentro de determinados contextos, eu tenho a oportunidade de invocar a experiência apontando o meu smartphone, o meu tablet, para um determinado contexto e ouvir, no fundo, o guia de turismo, que entretanto apareceu e que pode ser um guia de turismo, como pode ser um ator, como pode ser uma personagem histórica, como pode ser, enfim, aquilo que faça sentido dentro daquele contexto em particular, a explicar-me, no fundo, tudo aquilo que, no fundo, o tour guide, desculpem, o tour exige que ele explique e, de uma forma também mais, se quiserem, humanizada, apontar, inclusivamente, vocês conseguem visualizar o holograma a apontar para os vários sítios à medida que ele vai explicando. Ou seja, novamente, não substitui a presença do guia de turismo, mas é alguém ou é algo que, no fundo, acrescenta um valor adicional à experiência de ter um livrinho, aí o guia turístico, ou que inclusivamente acrescenta também à experiência de ter simplesmente a informação no tablet. Portanto, a produção disto novamente, também estamos a falar em self-service de uma produção relativamente baixa, no sentido que estamos a falar de um pano verde, fazer no fundo uma filmagem, portanto isto no fundo exige uma câmara, o pano verde é uma coisa que vocês rapidamente compram por 150, 200 euros e depois a partir daí toda a parte da publicação da experiência depende do tipo de solução que vocês vão adotar, mas existem hoje soluções de prototipagem rápida que vos permitem já começar a trabalhar, como por exemplo a Zappar, por exemplo, que vos permite acelerar esse tipo de experiências. Se calhar o melhor até será no final eu fazer a partilha dos links, destes 3 links que agora me ocorrem, também aqui no chat e vocês ficam também com essas referências. Depois, para além disto, eu acredito que ainda assim vamos querer ter guias em tempo real. Portanto, até agora falámos sempre em diferido, ou seja, eu no fundo faço a gravação dos tours. Eu acredito que utilizando uma câmara, e pode ser uma câmara como esta, como pode ser uma câmara no meu telemóvel, no meu tablet, eu vou ter a oportunidade de acompanhar tours à distância. E dessa forma salvaguardar a minha presença daquele grupo, que no fundo é um grupo que provavelmente se sentirá mais seguro pelo facto de eu não estar lá, mas ao mesmo tempo que tem todo o interesse em beneficiar do valor que eu quero acrescentar. Portanto, esta no fundo é uma forma nova de nós podermos interagir diretamente com esse grupo, de lhes poder continuar a explicar, enquanto guias de turismo, as mais-valias que aquele património em particular tem, ou aquele espaço natural, e ao mesmo tempo acompanhar a par e passo também cada uma das visitas, porque cada uma das visitas é de facto distinta. Ou seja, isto para dizer que cada vez mais, portanto, como vocês viram, o guia de turismo deixa então de ser alguém que no fundo deverá essencialmente de estudar o seu contexto, aquilo que no fundo é o património e tudo aquilo que ele no fundo vai interpretar e depois passar todo o conhecimento que ele vai passar para o seu público-alvo e vai muito mais ser um produtor. Portanto, é alguém que no fundo começa a assumir e que pode, através destas sugestões de transformação digital, assumir aqui um papel muito maior de produtor de conteúdos. Eu tinha aqui algumas questões que no fundo iam ao encontro disso, eu agora vou revisitar essas questões. Portanto, cá está, portanto, ferramentas seriam necessárias para transformar uma tour física numa viagem digital, que custos estão associados? Opa, novamente, eu vou partilhar aqui alguns links, mas tens neste momento para fazer, imagina, comprar uma câmara custa 200, 300 euros, tu já tens uma câmara relativamente normal,
uma câmara 360. Tu depois podes, com várias plataformas de stitching online em 360, tu consegues criar vários links que te permitem criar uma navegação dentro de vídeos ou de fotos 360 que tu tires. E isso é uma coisa que todos vocês podem criar em live, portanto, sem qualquer tipo de constrangimento. Naturalmente, há uma curva de aprendizagem, portanto, não é imediato, mas é algo que se consegue muito facilmente realizar. Novamente, eu vou partilhar aqui os links e no final, e pronto, e vocês depois também podem fazer essa exploração. Guia turístico, cá está. O guia intérprete ao oferir os seus rendimentos, expuser os seus conteúdos online, assenta na realidade, em andar no terreno, em promover experiências, portanto, na sequência daquilo que nós falamos. E, ok. E então vou continuar para a segunda profissão. Portanto, e a segunda, no fundo, é o formador. Ou seja, hoje nós temos várias, em contexto de hotel, nós temos vários processos que são tidos presencialmente. Já é possível fazer processos utilizando realidade virtual e realidade aumentada, mas sobretudo com o contexto que nós vivemos, esses processos foram acelerados e a verdade é que hoje é muito mais fácil nós conseguirmos continuar a aprender, continuarmos a exercitar e a compreender inclusivamente as matérias que temos à nossa volta, com recurso, por exemplo, a realidade virtual, onde eu consigo ter cenas pré-criadas, neste caso em 3D, mas podem ser cenas pré-gravadas também com vídeos 360, e dessa forma eu consigo, de uma forma muito clara, interagir, e no fundo testar e experimentar os vários processos e os meus conhecimentos adquiridos para a prestação de um determinado serviço de turismo. Portanto, isto, neste momento, é algo que eu posso fazer em casa. Portanto, e dessa forma eu consigo poder continuar a capacitar um público-alvo com novos conhecimentos desta forma. Grande virtude que a realidade virtual traz para contextos, por exemplo, como o formativo, para além da aprendizagem ser muito visual, e no fundo da aprendizagem visual estar muito ligada à memória, nós temos também a capacidade em ambientes imersivos de não ver outras coisas. Portanto, quando estamos com os óculos, existe um fenómeno fantástico, é que não notamos, por exemplo, que isto está cá. Portanto, se recebermos uma notificação, não notamos. Da mesma forma, não somos distraídos pelo e-mail, portanto estamos de facto completamente imersos. Da mesma forma, existe a possibilidade da realidade aumentada poder ajudar na criação ou em dinâmicas de manutenção de equipamentos. Por exemplo, neste caso, isto funciona muito com óculos, mas existem também outras soluções que funcionam sem óculos, portanto apenas única e exclusivamente com tablets. Mas como vocês veem, aquilo que vocês têm é uma senhora que na própria realidade física está a criar um tutorial e depois, através de um visualizador, eu tenho a oportunidade de apontar diretamente para um espaço e de ver passo a passo aquilo que eu devo de fazer para realizar a manutenção de um determinado equipamento. Ou seja, se estamos a falar de equipamentos de suporte para a atividade hoteleira, se estamos a falar de equipamentos, aliás, por exemplo, dinâmicas de manutenção de património, se estivermos a falar, por exemplo, de recuperação de património, por exemplo, se nós estivermos a falar de lógicas que no fundo nos obriguem a interpretar de uma forma muito visual aquilo que temos de fazer, naturalmente este tipo de tecnologia pode ajudar. Mais do que isso, temos novamente a oportunidade de ter tutoriais pré-gravados, como este, onde sobre a peça eu vejo o que tenho a fazer, mas também tenho, da mesma forma como o anterior, tenho a oportunidade de perceber em tempo real como é que as coisas estão, fazendo uma ligação direta através do telemóvel, através do tablet, ao colaborador, que no fundo está a interagir,
e pré-visualizar aquilo que ele está a ver e depois ajudá-lo ou guiá-lo dessa forma. Portanto, e aí já temos uma lógica quase de acompanhamento de cada uma das ações. Depois, o produtor de eventos. Bom, os eventos foram todos cancelados até final de junho. E hoje um produtor de eventos deve considerar a oportunidade de poder fazer eventos online ou em realidade virtual. Eu na semana passada estive num evento, Laval Virtual, foi um evento numa plataforma online chamada virbela.com, onde estiveram 7.000 pessoas. 7.000 pessoas que estiveram como avatares, no fundo, e os quais puderam, no fundo, interagir. Eu podia falar com essas pessoas, eu podia convidá-las para andar de barco virtual, podia convidá-las para se sentarem comigo, para reunirem comigo. Posso dizer que no meu contexto, portanto, eu sou Head of Marketing da Next Reality, do IT People Group. Nós, no fundo, somos uma consultora da IT e eu posso dizer que no contexto dessa empresa, ou desculpem, desse evento, eu consegui avançar com uma série de contactos comerciais, descobri um fornecedor de um equipamento que eu estava mesmo à procura, portanto, houve negócio a acontecer. Novamente, o Laval Virtual tipicamente acontece em França. E tipicamente o Laval Virtual não tem mais de 2.000 pessoas, estiveram 7.000. Se calhar foram muitas pessoas a este evento em VR que tipicamente não iriam ao Laval Virtual. Agora, outra das coisas que eu notei é que de facto, como é uma plataforma nova, toda a dinâmica de onboarding precisa no fundo de ser acautelada, todos os problemas técnicos que podem surgir, sejam técnicos de facto, ou seja, ligados, por exemplo, à infraestrutura que eu tenho, um problema com o meu computador, um problema com a minha ligação, da mesma forma também problemas que não são técnicos, mas têm diretamente a ver com a minha interpretação do interface, portanto, normais, quando eu estou a interagir com uma nova plataforma, devem de ser acautelados pela produção, ou seja, no fundo, um produtor de eventos de realidade virtual e online é não só um evangelizador, mas é também alguém que cria espaço dentro dos seus próprios eventos para que o resto dos participantes e também os speakers e os conferencistas ganhem contacto e ganhem conforto com a própria ferramenta, para que depois eles próprios consigam transmitir valor. Porque neste tipo de tecnologia, aliás, com qualquer tecnologia emergente, se vocês utilizam pela primeira vez e aquilo entretanto breca ou tem um problema qualquer, é a última vez que vocês vão utilizar. Agentes de viagem. Bom, os agentes de viagem hoje têm um drama, não é? Ninguém viaja, portanto os aeroportos estão fechados e assim se manterão durante algum tempo. Contudo, eu acredito que se calhar vamos começar a ter aqui uma tendência que poderá facilitar a breve trecho a vida de um agente de viagens. Portanto, hoje, e cada vez mais através de plataformas que no fundo agregavam ofertas, nós, e conseguimos no fundo através dessas plataformas ser o nosso próprio operador turístico, conseguíamos criar as nossas férias, vamos dizer assim, e criar os nossos pacotes de férias. E daí algumas agências de viagem, algumas pessoas deixaram de ir a agências de viagem e começaram a optar por essa lógica de do it yourself. Isto partia sempre do princípio que eu, no fundo, fazia isso porque estava orientado ao preço. Ora, hoje existe em paralelo ao preço, existe uma outra dinâmica que é a segurança. E eu quero me sentir em segurança. Portanto, e se eu tiver um agente de viagens que consegue criar condições para eu me sentir em segurança e ao mesmo tempo que me consegue dar uma proposta de valor que não seja extremamente cara, eu se calhar vou por aí, porque à partida, eu neste momento nos serviços que eu encontro online, eu o que vou encontrar, muito embora possa ter esse filtro, mas a verdade é que está orientado ao preço, portanto não está orientado a este novo paradigma. Portanto, eu acredito claramente que nós vamos ter dentro do agente de viagens duas dinâmicas. Um primeiro que é o próprio agente de viagens poder ser
termos aqui um promotor virtual dos vários hotéis, ou seja, no fundo, todos os hotéis e todos os espaços vão começar a ter a sua própria experiência em VR 360 e mais ou menos profissional, vão ser experiências que vão permitir que eu consiga pré-visitar o hotel para onde eu vou. O hotel, a casa, o alojamento para o qual eu me vou dirigir. Portanto, e esta é uma dimensão muito, muito importante, no sentido em que eu preciso ter muita segurança de que aquilo que vou encontrar vai ser exatamente aquilo que eu espero, porque vai haver aqui uma preocupação muito maior com o quarto, por exemplo, ou com a casa, porque o alojamento vai ser mais intensivamente utilizado. Em paralelo, tendo em conta que eu agora não vou fazer viagens de longo curso tão facilmente, e até porque eu não sei quando é que vai atacar novamente a segunda vaga do Covid e se vai aparecer uma outra epidemia e por aí fora, portanto eu não quero ir para muito longe. Eu no fundo quero ir para destinos mais próximos. Eu se calhar quero ir para destinos que não têm tanta densidade demográfica, portanto isto é uma oportunidade também para promover tudo aquilo que é o interior do país, tudo aquilo que é o interior dos países, vamos dizer assim, e também para o desenvolvimento sustentável do turismo, no sentido em que existe agora a oportunidade e a vontade das pessoas de visitarem esses espaços. Haja, no fundo, profissionais que consigam criar tours, criar ofertas à medida deste novo tipo de consumidores e que consigam alavancar tecnologias como, lá está, a realidade virtual e a realidade aumentada para fazer então a promoção deste tipo de soluções. No caso, este operador turístico virtual, acredito eu, poderá criar pacotes que no fundo poderão englobar aqui, lá está, os hotéis, portanto podem ter entanto este showcase em realidade virtual, podem ter vários tours criados novamente em realidade aumentada ou com suporte em tempo real também por parte do guia de turismo, e isto no final inclusivamente até pode ser gamificado, ou seja, isto já falando aqui num passo à frente, existem, nós por exemplo a dada altura desenvolvemos um projeto onde se pretendia que em várias rotas, portanto se o utilizador passasse por vários pontos de interesse, se concluísse essa rota com 5 pontos de interesse, ganhava um brinde, no caso uma garrafa num restaurante, ainda e depois aquilo que se pretendia no fundo é se fosse depois ao restaurante naturalmente poderia jantar lá, se jantasse se calhar já não iria voltar, portanto iria dormir por lá. No fundo aqui criar-se no fundo uma dinâmica que permita que exista vamos dizer, uma exploração maior, uma fixação maior até da experiência do utilizador àquilo que no fundo é o local ou a região para onde ele vai. Portanto, agora, se calhar, eu vou remeter-me aqui novamente às questões. Portanto, acho que investimento grande, guia intérprete. Existem câmaras subaquáticas para fazer uma viagem debaixo d'água. Em realidade virtual, tu podes navegar debaixo d'água. Tu podes, inclusivamente, no fundo, percorrer oceanos. Tens uma experiência muito, muito... é uma experiência memorável e muito célebre de uma baleia em que tu no fundo vês ou estás no fundo a ver uma baleia a passar por ti, portanto com o tamanho real. E isso é de facto muito, muito engraçado, é uma experiência salvo erro da HTC e sim, portanto é possível de facto fazer isso. Agora, o que é que eu acho? Acho que também é possível, e existem câmaras aquáticas 360 que permitem que tu no fundo consigas fazer o teu mergulho e depois consigas apresentá-lo diretamente a outras pessoas, no fundo como um showcase direto daquilo que no fundo elas podem encontrar ali. E novamente, não é um substituto, nem é um sucedâneo, é algo diferente, ou seja, no fundo é uma outra experiência para um outro contexto e deve ser essencialmente promovido nesse sentido e aproveitarmos esse contexto, seja para valorizar esse contexto e colocar-lhe um preço, seja também para criar aqui uma relação direta com o potencial consumidor, que depois a posteriori é alguém com quem nós iremos
enfim, entrar em contacto e, se tudo correr bem, interagir. Consegue-se colocar, pergunta ao Pedro Sá, consegue-se colocar no mesmo espaço virtual 2 elementos virtuais, pessoas comandados de forma individual. Exemplo da restauração, funcionário e cliente a interagir. Sim, sim, ou seja, tu hoje já tens espaços em realidade virtual e em realidade aumentada que permitem que tu consigas ter várias pessoas dentro de um espaço. Ou seja, em realidade virtual, como te disse, portanto, tinha uma plataforma, a Virbela, que permitia, ou permitiu ter cerca de 7.000 pessoas em tempo real. Portanto, nós no fundo passávamos uns pelos outros, podíamos jogar à bola também, podíamos fazer uma série de coisas. Em paralelo, portanto, e isso é útil para lógicas, por exemplo, team buildings, imagina, de empresas, por aí fora. Em paralelo a isso, é possível, por exemplo, num contexto de uma empresa, ou num contexto como aquele que nós estamos a fazer agora, ter espaços que no fundo nos albergam e nos quais nós podemos interagir de uma forma se calhar mais de corpo inteiro, novamente, e de uma forma 3D. No fundo é um pouco isto. Portanto, eu vou só aqui, penso que concluir com esta mensagem. Portanto, nós já mudamos, nós enquanto decisores, nós enquanto consumidores já mudamos, e então nessa perspectiva, aquilo que, e a minha proposta no fundo para vocês, é que também no fundo avaliem estas mudanças, avaliem também as tecnologias e claro, e no fundo explorem, porque acho que são estes os momentos em que se podem criar vantagens competitivas para os vossos negócios. Ficam, entretanto, aqui com os meus contactos, portanto, aí está. E em paralelo, eu vou agora partilhar aqui no chat alguns links para a vossa exploração e depois também vou copiar esses links no Slack do Nest. No entretanto, outras questões que vocês tenham, estão perfeitamente à vontade também para as colocar aqui no chat. Eu vou só desligar aqui a partilha. Muito bem, excelente, Luís. Excelente. Muito obrigado pela apresentação. Sempre bom voltar a revisitar os conceitos de realidade virtual que substitui a realidade física e a realidade aumentada que sobrepõe elementos digitais à realidade física. Muitas das vezes trocamos um pouco as voltas, mas de facto o interessante foi não só conhecer e teres apresentado as diferentes oportunidades que existem dentro da tecnologia, mas como aplicá-las diretamente ao turismo, obviamente, enfim, num pensamento conceptual, por vezes pode inclusivamente ser discutível, mas é exatamente em pensar grande e pensarmos em como a tecnologia pode ser um aliado muito grande neste momento, mas também para engrandecer algumas destas profissões que aqui vimos, o guia de turismo, o formador, o produtor de eventos, os agentes de viagem, que vale a pena de facto deixar esta visão para todos aquilo que fizeram parte deste webinar. Tu já estás a partilhar os links? Partilhaste um, é só esse? Não, eu estou entretanto a lembrar-me aqui e a confirmar se eles estão ativos, porque às vezes eu tenho algumas surpresas. Acho que Mas, podemos fazer o seguinte, sim, se puderes disponibilizar a apresentação, isso era claro espetacular. que sim. E na apresentação, ou então, como tu disseste, no Slack, no corpo enfim, da mensagem, do post, não só partilhar a apresentação, mas como poderei depois partilhar também estes links Perfeito, a título de inspiração e assim fica perfeito. num lugar que não se perde. É isso mesmo. Pode ser? Fantástico. Perfeito. Ok, excelente. Bom, Luís, muito obrigado pela ajuda e pelos esclarecimentos. Foi muito interessante também aqui o modelo de ires respondendo na medida em que ias apresentando. Acho que cobrimos assim grande parte, se não todas as dúvidas que vocês tinham, e depois ficamos com a gravação também para a posteriori poderem rever, ou para todos aqueles que não nos puderam acompanhar e começar a fazer uma imersão neste assunto. Muito bem, muito obrigado a todos. Obrigado, Muito Luís, um grande obrigado. abraço. Outro. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado. É mesmo a única, que é real. Tudo o resto é digital.
portanto, e tudo o resto deve de se orientar a melhorar a nossa realidade. Portanto, esse no fundo deve ser sempre o nosso foco e a utilização da tecnologia deve ter sempre esse propósito. Tudo o resto normalmente não dá bom resultado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigadíssimo, Roberto. Obrigado, Luís.